Atos antissindicais. Você sabe o que é isso? Com certeza sim. Quantas vezes você já se sentiu pressionado na empresa em que trabalha para não se sindicalizar ou para não aparecer no sindicato? Ou ainda para se opor ao seu sindicato? É sobre isso que vamos falar no Vozes da Saúde de hoje. Fica com a gente. Seja bem-vindo ao Vozes da Saúde, programa produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e para você que se interessa por temas trabalhistas e também de bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que são as práticas antissindicais. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o procurador do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Juliano Alexandre Ferreira. O Dr. Juliano já foi coordenador do CONALES e é um dos idealizadores do Fórum de Liberdade Sindical da 15ª Região. Dr. Juliano, seja muito bem-vindo e obrigada pela presença no Vozes da Saúde. Obrigado, Sirlene. Eu que agradeço o convite que me foi formulado pelo SimSaúde e agradeço a você por estar concedendo esse espaço para nós dialogarmos um pouquinho. E agradeço também a todos que nos acompanham através dessa entrevista. Muito obrigada. Dr. Juliano, vamos começar com uma pergunta que é básica. Qual que é a importância de um sindicato para os trabalhadores e para a sua organização? Olha, o sindicato ele tem um papel fundamental no Estado democrático de direito, né? Ele tem uma história que foi construída desde a redemocratização do país, antes ainda, desde a elaboração das primeiras leis trabalhistas, né, que vieram a partir de movimentos grevistas e movimentos realizados pelos sindicatos, que constituiu toda a legislação trabalhista. E com a redemocratização do país, o sindicato ele tem um papel que foi elevado a um nível muito importante. Ele tem participações em diversos órgãos estatais, né, previsto na Constituição Federal, e tem o papel que é primordial, que é a negociação coletiva. Através da negociação coletiva são estabelecidos direitos para os trabalhadores e o sindicato consegue equilibrar a balança, né? Ele faz com que o trabalhador tenha voz perante o empregador e consiga ali fazer uma negociação que traga benefícios para o trabalhador. O senhor falou de uma questão muito importante, porque apesar dos sindicatos fazerem as negociações coletivas e por meio delas garantir, né, o aumento salarial, que por lei hoje não dá nenhum direito, direito mínimo como antigamente, né? Antigamente a legislação garantia pelo menos a reposição da inflação. Hoje a legislação não garante nada. Tudo tem que ser conquistado. Mas apesar disso, apesar do sindicato conseguir o aumento salarial, outros benefícios indiretos, como cesta básica, jornada especial de trabalho, um piso mínimo de ingresso, os sindicatos são muito combatidos, às vezes até mesmo pelo trabalhador que ouve as suas chefias, os seus patrões, e se negam a pagar as contribuições para o sindicato, o que acaba enfraquecendo toda a organização, não é? Qual que é a sua opinião em relação a esse quadro? Sim, exatamente. É muito importante que o trabalhador tenha consciência, como você bem pontuou, que muitos direitos que ele recebe do empregador não é de graça.
é porque há previsão em norma coletiva, seja acordo coletivo ou convenção coletiva, ou até mesmo uma sentença normativa em alguns casos, como, por exemplo, cesta básica, que você mencionou, auxílio funeral, seguro de vida, garantia de emprego, pré-aposentadoria. Então, assim, o próprio PLR, participação nos lucros e resultados, há vários direitos que a legislação não prevê, mas estão previstos em norma coletiva. Então, esse é o primeiro ponto. Para que o sindicato possa fazer uma negociação coletiva, ele tem diversos custos. Ele tem custos, muitas vezes, na maioria das vezes, com advogados, com contadores, com economistas, até para mostrar, olha, a inflação foi tanto, né, a empresa teve um lucro de tanto, então, olha, podemos melhorar aqui ou ali, né, o reajuste salarial. Com comunicação. Com comunicação. Eu que sou jornalista. Exatamente, com comunicação. E saúde, eu sei que precisa ter esse gasto para a gente se comunicar com 80 mil trabalhadores. Exatamente. Então gasta, né? Sim. Tem custo. Sim, tem um custo assim, elevado para a negociação coletiva. Publicações de editais em jornais. Então, assim, há um custo para a negociação coletiva. E a negociação coletiva, ela traz resultados para os trabalhadores e para toda a categoria. Né? Porque a Constituição Federal disse, olha, o sindicato representa todos os trabalhadores da categoria. A negociação coletiva abrange todos da categoria. Todos serão beneficiados com a norma coletiva. Por outro lado, o sindicato, para fazer frente a esses custos, ele não tem muitas vezes a receita para fazer frente a esses custos. E se não houver uma contribuição voluntária, que não há na prática, nessa contribuição voluntária, a não ser daqueles que são sindicalizados, né, os sindicalizados eles pagam essa contribuição mensal para o sindicato, e com isso nós temos o quê? Aquele efeito carona, ou seja, aquele que não paga ao sindicato acaba se beneficiando da mesma forma dos direitos conquistados daquele que paga todo mês ali a contribuição para o sindicato. Né? Então, há uma disparidade com relação ao custeio do sindicato que nós vemos na realidade prática. Né? Por isso, até um ponto que acho que mais para frente nós vamos conversar, o Supremo Tribunal Federal ele buscou equalizar essa questão através da contribuição assistencial. Né? Então, vamos falar agora. Sim. O Supremo ele aceita que a contribuição assistencial é legal e todos os trabalhadores devam pagar, não é isso? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, no tema 935, decidido no ano de 2023, ele estabeleceu que a contribuição assistencial é devida por todos os trabalhadores da categoria. E exatamente para fazer esse valor que é pago por todos os trabalhadores da categoria é para fazer frente às despesas que o sindicato teve com a negociação coletiva. Para evitar esse efeito carona que eu mencionei. Porque na prática todos os trabalhadores se beneficiam, né, dos direitos conquistados pelo sindicato através da negociação coletiva. Então, doutor Juliano, como fica a questão da oposição que muitos trabalhadores se veem no direito de fazer, e as normas coletivas às vezes têm até a cláusula, é imposto pelo setor patronal que haja essa cláusula de oposição e, em determinado período, eles vão ao sindicato fazer oposição a essa contribuição. Como fica esse caso? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele decidiu essa questão, ele estabeleceu que é possível cobrar de todos os trabalhadores da categoria a contribuição assistencial ou negocial ou cota de solidariedade, né? Há diversos nomes para essa contribuição. Né? Mas ele também estabeleceu que deve ser garantido o direito de oposição para os trabalhadores. Então, os trabalhadores eles têm esse direito, né? Ou seja, eles podem se opor à contribuição assistencial. Né? O Supremo, na verdade, ele buscou equalizar dois direitos, né? O direito à autonomia financeira do sindicato, né? E também buscou garantir o direito de sindicalização do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que não quiser contribuir, né? Ele não contribui, ele se opõe à contribuição assistencial. Né? Então,
ele buscou equalizar tanto o direito do sindicato, o direito de autofinanciamento, quanto o direito de liberdade sindical dos trabalhadores. Okay. Com essa questão. No entanto, a gente sabe, e os sindicatos vivem isso regularmente, né? Que as empresas pressionam seus funcionários, fazem até a cópia da carta, né, a ser entregue nas entidades sindicais, pedindo essa oposição. Em muitos casos, a gente vê a própria empresa cedendo motorista e carro para que os trabalhadores possam ir até o sindicato fazer essa oposição. Isso não é um ato antissindical? Exatamente. Essa prática que algumas empresas vêm realizando é caracterizado como um ato antissindical, né? O Ministério Público do Trabalho tem combatido bastante essa questão, né? Nós temos recebido diversas denúncias no país todo, né, narrando essas questões de que, olha, o empregador fornece modelo de carta de oposição, induz o trabalhador a apresentar a carta de oposição. Então isso é caracterizado como ato antissindical, né? E o Ministério Público do Trabalho tem atuado de forma bastante efetiva nessa questão. Há um projeto nacional de combate aos atos antissindicais, né, da nossa CONARES, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social. Então, assim, infelizmente, muitos empregadores ainda realizam, né, essas práticas e que, na verdade, não deveriam ser realizadas, né, porque a relação jurídica entre trabalhador e sindicato pertence apenas a eles, né? A liberdade sindical do sindicato, através da assembleia sindical que é realizada, onde é votada essa contribuição, garante ao sindicato que seja, né, estabelecida essa contribuição, né? E a oposição, ela tem que partir do trabalhador. O trabalhador que, se quiser, pode ir lá no sindicato, né? Seja aí que acontece. O modo, forma e tempo de oposição não foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E também o Tribunal Superior do Trabalho vai decidir ainda um incidente de resolução de demandas repetitivas para estabelecer esses pontos que ficaram faltando da decisão. Olha, quando que pode se opor, qual a forma, né? Isso não foi decidido. Então, até que isso venha a ser decidido, o sindicato ele tem plena autonomia através da Assembleia Geral, né? Os trabalhadores participam, sindicalizados, não sindicalizados, e é votado, né? Estabelecendo o modo e a forma de oposição na Assembleia Geral, deve ser respeitada. E o empregador ele não pode imiscuir-se nessa relação, né? Ele não pode apresentar modelos de carta de oposição, não pode fomentar, incentivar, induzir de alguma forma o trabalhador a apresentar a carta de oposição. Isso caracteriza ato antissindical, né? O Ministério Público do Trabalho tem a orientação número 13 da CONALES, né? Que ali esclarece essa prática, e tem orientado todos os membros do Ministério Público do Trabalho para atuar nessas situações. E como o sindicato deve agir quando constatar que a empresa está ingerindo nesse processo? Olha, o sindicato, tomando conhecimento que as empresas, alguma empresa tenha procurado, de algum modo, né, coagir, incentivar, né, orientar os trabalhadores, fomentar a apresentação de carta de oposição, por caracterizar um ato ilícito, um ato antissindical, o sindicato pode realizar denúncias, né, no Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho possa adotar as medidas cabíveis, né? Instaurar um inquérito civil, propor TAC, ou eventualmente propor uma ação civil pública. Esse é um caminho. Outro caminho é também, talvez, tentar dialogar com a empresa, né? O que muitas vezes resta inviabilizado por parte da empresa, porque ela acha que está correta com essa prática, né? Eu já vi situações dessas. E então, ela achando que está correta, o diálogo ele se fecha, né? Mas, podendo ser estabelecido um diálogo com as empresas, né, trazendo todas essas questões, né, que eu disse, de ato antissindical, do posicionamento do Ministério Público do Trabalho, talvez
seja possível resolver através de um diálogo. Não sendo possível, o Ministério do Trabalho tem lá o site para que seja feita a denúncia e o Ministério do Trabalho adotará as medidas cabíveis. Doutor Juliano, vamos ouvir uma pergunta que vem dos trabalhadores. A primeira, quem vai fazer é a Adriana Botelho, que ela é dirigente sindical e é técnica em enfermagem. Olá, doutor Juliano. Sabemos que as condutas antissindicais, elas são uma afronta para o trabalhador. E eu gostaria de saber quais são elas e como elas chegam até você. Tá, de fato, os atos antissindicais são combatidos pelo Ministério do Trabalho, né? O empregador não deve praticar nenhuma ingerência nessa relação, como eu disse, entre sindicato e trabalhador, né? E as denúncias nesses casos de atos antissindicais chegam ao Ministério do Trabalho através de denúncias, né, que são feitas através do site do Ministério do Trabalho. No caso da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, nós temos o site que é www.prt15.mpt.mp.br. No site ali tem um canal de denúncias e podem ser feitas através desse meio que tem ali disponível na internet. Nesse canal, né? A gente vai colocar o site para que todo mundo possa fazer a sua denúncia quando verificar um ato antissindical. O ato antissindical não é só a questão da oposição ao sindicato, às contribuições do sindicato. Quais outros atos na empresa caracterizam essa prática? Tá, olha, o ato antissindical, na verdade, o sujeito ativo do ato antissindical, ele pode ser tanto a empresa, quanto o Estado, quanto a imprensa, quanto o próprio sindicato, quanto o trabalhador também. Então, assim, o sujeito ativo ele é diverso. Sim. Né? No âmbito da empresa, especificamente, além dessa questão do incentivo, do fomento, do fornecimento de modelo, de cartas de oposição, nós temos também outras situações, né? Como, por exemplo, a perseguição a dirigente sindical. Né? É um ato antissindical. Eventual perseguição e dispensa discriminatória é um ato antissindical praticado pela empresa. Né? É um outro exemplo. Perseguição a trabalhadores que participaram da greve. Ato antissindical também. Né? Então, assim, há diversos exemplos dentro da jurisprudência que nós podemos ali buscar e que caracterizam atos antissindicais praticados pela empresa. O senhor falou uma palavra-chave aí, greve. E nós temos uma trabalhadora que é de Jaguariúna. Ela se chama Eliana Aparecida de Souza. É também uma técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Jaguariúna. Vamos ouvir a pergunta dela. Olá, doutor Juliano. Aqui é a Eliana, sou técnica de enfermagem aqui de Jaguariúna. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O trabalhador, ele pode ser mandado embora após se sindicalizar ou até mesmo após uma greve? Obrigada. Doutor Juliano, eu gostaria de complementar a pergunta da Eliana. Ela pergunta se após uma greve ou após se sindicalizar, essa empresa pode demitir. E eu complemento lhe perguntando, a empresa pode pressionar o trabalhador a não se sindicalizar ou a não participar da greve, que é um fato muito recorrente em todas as empresas? Sim. Excelentes perguntas, tanto a sua quanto da Eliana. Olha, o empregador ele não pode mandar o trabalhador embora após ele ter participado de uma greve. Nem tampouco pode dispensar o trabalhador por ele ser sindicalizado. Né? O mesmo raciocínio também se aplica à sua pergunta. O empregador ele não pode, de modo algum, coagir o trabalhador ou tentar influenciar no ato dele sindicalizar-se ou não. Nem tampouco querer interferir
na vontade do trabalhador de participar ou não de uma greve. Né? Esses atos que que a empresa, que o empregador pratica, né, caracteriza como atos antissindicais. Por quê? Porque ele está interferindo na relação jurídica que é única e exclusiva do empregado, dos empregados com o sindicato. E na liberdade individual do trabalhador, né? Exatamente. O trabalhador, ele tem a liberdade sindical, né? Então, assim, a ele cabe escolher sindicalizar-se ou não. A empresa não tem que interferir nessa vontade dele, né? E a questão da greve também é um ato coletivo, né? Então, assim, os trabalhadores, eles decidem em assembleia ter ou não a greve e os trabalhadores decidem quem vai aderir àquela greve ou não. Né? A empresa não pode, em hipótese alguma, interferir nessas decisões que cabem exclusivamente tanto ao sindicato, coletivamente, decidindo ou não pela greve, quanto aos trabalhadores individualmente, porque fere diretamente o direito, né, de liberdade sindical dos trabalhadores. E da mesma forma, são atos que devem ser denunciados, né? Sim, exatamente. São atos graves e devem ser denunciados, sim, para que o Ministério Público do Trabalho possa adotar as medidas cabíveis nessas situações. Que tipo de penalidade as empresas podem sofrer quando comprovados esses atos antissindicais? Olha, o Ministério Público, tomando conhecimento, né, dessas práticas antissindicais, como regra, instaura um procedimento, um inquérito civil, para apurar se de fato houve a prática desses atos antissindicais, constatando e reunindo provas que caracterizam esses atos antissindicais, geralmente propõe a assinatura de um termo de ajuste de conduta, que contém obrigações de fazer e não fazer à empresa, e voltadas para o futuro, para que no futuro esses atos antissindicais não voltem a ocorrer, né? E também a previsão de um dano moral coletivo, né? Uma reparação para a coletividade, né, que foi lesada, porque foram tolhidos os direitos dos trabalhadores, seja de greve, seja de ter a sua liberdade sindical plena. Então nós propomos esse TAC e prevemos também, às vezes, na maioria das vezes, se for um ato antissindical grave, né, também a previsão de dano moral coletivo. A empresa pode ou não aceitar assinar esse termo de ajuste de conduta. Não aceitando, aí nós temos que ajuizar uma ação civil pública com pedidos referentes a imposição à empresa de obrigações de fazer e não fazer. E aí a questão de atos, não fazer, não praticar para o futuro atos antissindicais, e também a condenação em danos morais coletivos. Aí o judiciário irá decidir esses pedidos, essa ação civil pública. Quando é assinada a TAC, a empresa aceita assinar a TAC, ou seja, ela se compromete a não praticar mais esses atos. É dado um prazo para ela ou o Ministério Público fica aguardando uma possível nova denúncia para constatar que a TAC não foi respeitada? O termo de ajuste de conduta, ele não tem prazo de validade, né? Então, assim, as obrigações que são assumidas com o Ministério Público, elas vigoram, né, até que a ordem jurídica se mantenha daquela forma. Agora, com relação à fiscalização do cumprimento, né, das obrigações, nós acompanhamos durante um tempo, né, para verificar se a empresa não praticou, né, novamente. Não teve novamente aquela conduta, né, que caracteriza ato antissindical. Geralmente, nesses casos, nós até dialogamos bastante com o sindicato que foi vítima, né, de ato antissindical, para informar, né, olha, como que a empresa teve algum ato durante esse período que caracterizou ou não o ato antissindical, e aí o sindicato pode nos informar ali com elementos de caracterização ou não de ato antissindical. E caso a empresa seja recorrente, ela pode ser multada? O que acontece com ela na recorrência? Após a assinatura do termo de ajuste de conduta, caso a empresa pratique novamente algum
ato ou fato que venha a caracterizar ato antissindical e venha a descumprir o TAC, ela vai incidir em uma multa. Uma multa que está prevista já no termo de ajuste de conduta, ela já é estabelecida no ato da assinatura do TAC. Então, ela já sabe que se ela vier a descumprir novamente, ela vai incidir naquela multa. E nós chamamos isso de astraintes, né? E é muito importante porque ela tem um efeito pedagógico e psicológico muito interessante, né? Que ela incute na empresa, olha, eu não posso praticar mais esse ato, né, antissindical, porque senão eu tenho que pagar a multa, né? Então já vem no termo de ajuste de conduta a multa fixada e que vai incidir apenas se a empresa voltar a praticar ato antissindical. Eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho preventivo, né? É um trabalho que vive prevenir, não apenas punir, né? Sim. E se as empresas estiverem abertas a esse processo, eu acho que todos têm a ganhar. Sim. As empresas, os sindicatos, os trabalhadores, Sim. Todos ganham, não é verdade? Sim, exatamente. É um trabalho preventivo, né? Nós chamamos até no jargão jurídico tutela inibitória, né? Que é para inibir no futuro aquela conduta novamente. Mas você tocou num ponto muito importante, viu, Sirlene? Que é a questão do diálogo, né? E o Ministério Público, até a nossa coordenadoria nacional, a CONALES, né? A Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social. Né? Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, ele tem procurado estabelecer diálogo, né, nessas situações também, né, para que as empresas venham a reconhecer que, de fato, não podem praticar aquele ato antissindical, né, e que no futuro não venham a praticar mais. Né, junto com o sindicato, geralmente o sindicato também participa das audiências, né, e ali você estabelece um diálogo para que consiga, né, às vezes ali fazer com que voluntariamente, né, a empresa não venha a praticar novamente aquele ato antissindical. É o né? princípio democrático, Exato, né, de respeito às liberdades individuais. Exatamente. Não é? Exatamente. A minha liberdade termina a hora que começa a sua. Exatamente. Então tá, mas dando sequência então às nossas perguntas, eu vou trazer a pergunta de mais um dirigente sindical. É o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves é diretor jurídico do SimSaúde Campinas e Região. Doutor Juliano, no ano passado, o SimSaúde fez várias greves e os trabalhadores reclamavam a pressão da chefia para que esses trabalhadores não participassem da greve. Gostaria de saber que forma podemos combater isso e o que acarretaria para a empresa, nesse caso, dessa pressão aí em cima dos trabalhadores. Muito obrigado. Vocês têm até uma cartilha sobre esse assunto, sobre os atos antissindicais, não tem, doutor Juliano? Sim, nós temos uma cartilha que foi elaborada, né, por alguns membros do Ministério Público do Trabalho, que na época que foi elaborada, eles faziam parte da CONALES, né, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, e ali tem vários exemplos, vários detalhes de como que se caracteriza o ato antissindical. Né? E especificamente com relação a essa pergunta, de fato as empresas elas não devem, mais uma vez, né, ressaltando, elas não devem interferir, né, na vontade do trabalhador. Né? A questão do trabalhador aderir ou não à greve cabe exclusivamente a ele, a liberdade sindical é dele. Se ele quiser aderir à greve, ele pode. Né? Se a chefia está pressionando ou está tentando influenciar de alguma forma a sua vontade, caracteriza ato antissindical. Né? Então pode ser denunciado, as empresas que praticam esse ato antissindical podem vir a sofrer alguma punição, né? Seja, como eu disse, já expliquei antes, através da proposta de um termo de ajuste de conduta ou até mesmo através de eventual condenação da Justiça do Trabalho, né, dentro de uma ação civil pública que nós ajuizamos,
Então, a empresa pode ter consequências, inclusive, muitas vezes graves, em caso de condenação por danos morais coletivos. Né? Muitas vezes, essas pressões que nós estamos falando aqui, elas podem vir da chefia imediata, mas em muitos casos vêm do setor de recursos humanos da empresa. Esses personagens da área de recursos humanos podem ser também responsabilizados? Olha, diretamente responsabilizado pela prática de um ato antissindical, em tese, vamos dizer, em tese, em direito até que poderia, tá? Mas nós temos lá o artigo do Código Civil, o artigo 932 do Código Civil, diz que o empregador responde pelos atos dos seus prepostos. Tá? Então, nesse caso, o preposto está praticando um ato, o preposto do RH, né, dos recursos humanos, ele está praticando um ato em nome do empregador. Né? Então, quem responde nesse caso é a empresa. Né? É por isso que é importante o empregador ter ali um sistema de compliance, ter ali um sistema de orientações, de como deve ser, como o empregado que está no RH, que está nesses setores específicos importantes das empresas, como que eles devem se portar. Porque no final das contas, quem responde é a empresa. É a empresa, né? O Código Civil, no artigo 932, é expresso nesse sentido. O empregador responde pelos atos dos prepostos. Doutor Juliano, por que os sindicatos são tão combatidos? É uma boa pergunta, viu, Sirlene? Eu acho que é porque incomoda. O sindicato incomoda porque ele busca equalizar uma relação que é desigual por natureza. Né? Então, assim, você tem a empresa que produz, que tem ali toda a estrutura econômica e que é um ente coletivo por natureza, a empresa. Né? O trabalhador, por outro lado, ele não consegue individualmente conversar ou dialogar com o empregador. Ele não vai conseguir negociar nada. É muito pouco provável que ele consiga. Que sozinho ele consiga. Então, assim, o sindicato ele incomoda. Eu acho incomoda as empresas, incomoda. E com isso você vai criando um inconsciente no inconsciente da sociedade, você vai criando que o sindicato, o sindicato ele não é bom, porque ele vai criar problema, ele faz greve, muitas vezes a própria imprensa, olha, a greve que o sindicato fez, não é o sindicato que fez, são os trabalhadores. Né? E isso eu acho que vai criando no imaginário coletivo que o sindicato incomoda e não é bom. Né? Mas, na realidade, quando você aprofunda na questão, como eu disse no início, o sindicato ele é muito importante para a democracia. Por quê? Porque imagina, nós temos situações, eu já estou há 15 anos, vou fazer 15 anos agora no Ministério Público do Trabalho. Muitas vezes o sindicato ele consegue um PLR anual que é maior, muitas vezes, do que o salário do empregado no ano todo. Já tive situações assim, não vou citar o exemplo porque, né? Mas então com isso o sindicato ele faz o quê? Ele faz a economia local girar, entendeu? E os pequenos comerciantes ganham, o dinheiro acaba ficando na localidade, né? Então esse é o papel fundamental do sindicato e muitas vezes isso, como eu disse, incomoda, né? O empresário, porque ele sabe que ele vai ter que dar um aumento maior, vai ter que conceder um ou outro benefício. Então, eu acho que seria mais ou menos essa questão de incomodar. O senhor falou que está há 15 anos no Ministério Público, né? Eu tenho uma vivência como assessora sindical de quase 40 anos. Não podia nem falar isso, hein? Mas nesse tempo, a maior parte eu assessoro o SimSaúde Campinas, a área da saúde, várias entidades da área da saúde. E quando eu comecei, eu me lembro que os trabalhadores em hospital, eles todos ganhavam salário mínimo. Ele podia estar lá no apoio, né? Setor de limpeza, cozinha, copa, ele podia estar na enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ele podia estar na administração. Todos, indistintamente, ganhavam salário mínimo. Não fosse o sindicato,
a categoria não teria jornada especial de trabalho. Na época eles faziam 12 horas por dia, todo dia, sem folga. Eles não teriam piso por função, que acabou regulando. Então, eu sou testemunha do quanto é importante a atividade, né, a representação sindical para os trabalhadores. Sim, exatamente. É muito importante. E eu trago mais um ponto, que assim, é muito importante também que os trabalhadores participem da vida sindical. Sim, né? extremamente Porque importante. Muitas vezes o trabalhador, aquele trabalhador, né, que às vezes apresentou ou quer apresentar a carta de oposição, antes de praticar esse ato, é um direito dele, né, obviamente, se opor à contribuição assistencial, mas que ele busque conhecer o sindicato. Vá até o sindicato certamente ali tem pessoas que irão recepcioná-lo, explicar o que é feito, né? Muitos sindicatos, né, também têm aí colônias de férias, né, tem também aí vários benefícios, né, que são concedidos a quem é filiado, né? Então, eu acho que assim, o fortalecimento do sindicato, ele é importante tanto para a sociedade quanto para o trabalhador da categoria, né? Então, é importante que o trabalhador ele participe da vida sindical, das assembleias, nem que seja para, olha, eu não concordo com esse ponto. Sim, sim. Né? O contraponto no diálogo ele é importante, Ele é importante. porque às vezes você constrói até uma terceira via, né? uma terceira alternativa. E o sindicato sozinho, a diretoria sindical sozinha, ela pode conseguir avançar, mas ela avança pouco. Agora, a diretoria sindical, com o apoio dos trabalhadores, com a força dos trabalhadores, não precisa muitas vezes nem de greve, é só a demonstração de que os trabalhadores estão junto com a entidade sindical, já é o suficiente para que o avanço se concretize, não é mesmo? Sim, exatamente. Exatamente. E é muito importante porque muitas vezes o sindicato vai negociar, por exemplo, um acordo coletivo com alguma empresa, né? E aí é bem específico o acordo coletivo, né? É muito importante que o trabalhador que vai ser afetado por esse acordo coletivo participe ativamente, né? Porque ele pode trazer ali vários elementos que vão colaborar na construção, né, da pauta de reivindicação e do resultado, né, da negociação coletiva, que é o acordo coletivo. Né? Olha, o nosso papo está tremendamente positivo, acho que esclarecedor também, mas precisamos encerrar, e aí eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para os trabalhadores. Tá, então agradeço, né, que está encerrando mais uma vez, né, o convite do Sim Saúde, e assim, só gostaria de dizer aos trabalhadores que a mensagem é que busquem, né, conhecer o sindicato, né, e participar da vida sindical. Nem que seja apenas participar das assembleias referentes a convenções coletivas de trabalho e acordo coletivo de trabalho da sua empresa, né? Porque aí você vai saber o que o sindicato faz e como ele pode beneficiar você, né? Que é o resultado ali da negociação coletiva, o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Sabendo disso, você vai ter mais elementos para poder decidir se vai apresentar ou não a carta de oposição, mas sabendo o trabalho que o sindicato faz, né, e o resultado da negociação coletiva, a forma e como ela beneficia o trabalhador, eu tenho certeza que a decisão será, né, muito mais no sentido de não apresentar a carta de oposição do que apresentar. Obrigada. O programa de hoje foi produzido pelo Davi Meirelles, pelo Gil Caria e pelo Bruno Nunes. Muito obrigada, equipe, e até a próxima.